Da tarde, hoje com o professor Eduardo Januzzi. Ei, Betânia, querida, que saudades de você, Fabiola. Pessoal, vamos entrando aí, esperando o professor Eduardo Januzzi entrar. Hoje o nosso assunto vai ser super legal, nós vamos conversar sobre orto e DTM. Um assunto super instigante, né, gente? Porque o ortodontista, ele é visto muitas vezes como causador e como aquele que trata as DTMs. E muitas vezes a gente não tem relação nem com uma coisa nem com outra. Então a gente nem tem como tratar, nem causou a DTM com as nossas intervenções. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje com o professor Eduardo Januzzi. Estamos esperando ele entrar aí, pedir para participar. Januzzi, você tem que pedir para solicitar. Eu vi que você já está online aí. Você tem que solicitar participar da reunião. Isso mesmo, já solicitou. Esperando o Januzzi entrar aí para a gente conversar ao vivo com ele. Hoje postei no grupo de faculdade, né? Que eu ia. Oi, Olá, Januzzi, tudo bem? Que saudade! tudo! Eu estava Também, que bom contando te aqui, ter aqui. Zanuzzi, que hoje eu postei no meu grupo de faculdade que eu ia fazer uma live, né? Hoje à tarde, meu grupo de UFMG que a gente formou, e a minha amiga falou assim: Nossa, mas você não para de trabalhar? Eu falei: As lives para mim não são trabalho, porque isso é a oportunidade que eu tenho de encontrar com meus amigos, que as pessoas que eu tenho, que a gente sempre sai para tomar um chopinho, né, Januzzi? E não estamos tendo oportunidade agora. É Então, verdade. é sempre uma ótima oportunidade, né? E ontem a gente fez um programa interno, né, com o pessoal lá da especialização. O Brito estava lá conosco, falamos de você. O pessoal está Ai, que aí delícia. ansioso para ouvir a sua aula de reabsorção condilar. Isso aí, vamos marcar E para o mês que vem. vamos, se Deus quiser, né? Se Deus quiser e o corona deixar. Deixar. E o Brito também está todo animado com esse projeto novo que vocês estão aí fazendo agora. Então, de parabéns, viu, Silvia? Semana que vem nós vamos falar de estética na cirurgia ortognática. Eu e o Dauro vamos falar da parte de orto. Tem vários profissionais, o Aloysio Borges, o Takeshi, que formou com a gente também. Vai ser um projeto bem legal. Janus, então vamos conversar. Nós temos 60 Vamos lá. minutos, né? Então eu entrei 3 horas em ponto, às 4 horas a live cai. Nós vamos conversar uns 50 minutos, eu vou te fazendo as perguntas aqui, conversando sobre orto-DTM. No final, nós vamos abrir para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Pessoal, embaixo tem uma interrogaçãozinha aí, eu queria que vocês fizessem as perguntas, de preferência na interrogação, que aí no final eu abro essa interrogação e faço as perguntas passo as perguntas que vocês tiverem feito para o doutor Eduardo Januzzi, tá bom? Primeiro, Janus, muito obrigada por ter aceito participar dessa live comigo. É um prazer te encontrar aqui, né? Já que a gente não pode encontrar pessoalmente. O Janus é um amigo muito querido, a gente tem um vínculo de trabalho de pacientes em comum há muitos anos, né, Januse? E aí começamos a dar aula juntos também. Ele passou a dar aula no meu curso de especialização, eu passei a dar aula no curso dele, já fizemos uns projetos juntos em Portugal. E é sempre um Isso prazer estar aí. com você, viu, Januse? Muito obrigada. Silvia, a recíproca é mais do que verdadeira, né? Trabalhar com você é uma honra, um prazer. Sempre a gente aprende muito juntos. E Com esses certeza. projetos, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal, eles estão muito aquecidos. Então a gente tem muita novidade nova, né? Muita novidade aí para a gente poder colocar daqui a pouquinho aí para o pessoal, tanto daqui, nossos alunos lá de Portugal estão entrando aí, eles estão participando conosco hoje também. Na verdade, nesse período de corona, a gente fez algumas atividades extracurriculares, né? E a nossa live de hoje está fazendo parte desse programa. Então, o programa de ontem e o programa de Aham. hoje, que é esse assunto que, na verdade, para o especialista em ortodontia e para o especialista de DTM, ele é muito importante. Porque tanto Sim, nós com certeza. recebemos, né, o paciente de vocês com algumas solicitações específicas, quanto também vocês precisam de alguns parâmetros, né,
algumas tomadas de decisões em conjunto. Então, acho que essa aproximação profissional, né? Essa inter-relação, e hoje essa abordagem multiprofissional é impossível você não tê-la, né? E acaba que Sim, te obriga a ter que conhecer um pouco da especialidade do outro, mesmo que não seja a sua área de atuação, né? Como no meu sim, com caso e o certeza. seu, eu não sou ortodontista, mas eu tenho que tomar decisões em conjunto com você. Da mesma forma, você na ortodontia, para a gente tomar algumas decisões juntos, e acho que os temas que você selecionou hoje são os temas do dia a dia dessa nossa inter-relação, que é a orto com Isso aí. DTM. E a DTM, ela traz ainda algumas dificuldades de entendimento, algumas controvérsias, né? Alguns Alguns medos do mitos, ortodontista, mitos, alguns exato. mitos também, né, Januse? Muito importante. Então, acho que dentro desse contexto, essas questões que a gente vai discutir hoje, elas são muito pontuais e pertinentes para que o ortodontista possa trabalhar com segurança e esclarecer essas questões no seu dia a dia, né? Isso Então, aí. Ô, Januse, eu acho que você foi muito pode feliz falar. na seleção dos temas. Vamos lá, então. Januse, eu estava, antes de você entrar, eu estava comentando aqui que no consultório do ortodontista funciona assim. Quando o paciente pôs o aparelho ortodôntico e começa a ter alguma DTM, e geralmente ele vai num profissional que não é tão estudioso de DTM, mas da pitaco, ele fala assim: você já pôs aparelho? Já. Ah, então volta no seu ortodontista que você está com DTM, né? A disfunção temporomandibular, porque você pôs o É, aparelho. E o é, contrário, às vezes você tá com DTM, não pôs aparelho, não. Deixa eu ver sua mordida. Ah, tem algum problema? Então vai pôr aparelho, porque vai resolver a questão da DTM. é. E a gente sabe hoje que a literatura não embasa nem uma situação nem outra, né, Januse? Me fala assim, qual que Exato. é a sua opinião, ou ao que está embasado cientificamente hoje, o que a gente tem embasamento científico, sobre essa relação de causa e efeito ortodontia-DTM? Ok. O Silvio, como muitas das entidades hoje na nossa prática na odontologia, a gente não tem evidência, às vezes, muito clara para tudo, né? E existem algumas coisas também que já estão bem estabelecidas. Então, eu acho que dentro da prática baseada em evidência, a gente não pode esquecer que isso tem que ser muito bem conciliado com a prática clínica, né? Algumas condutas, apesar delas não terem uma evidência clara, elas já são muito bem estabelecidas, né? Uhum. Então a gente sabe que, por exemplo, a relação oclusão e DTM, anos 80, né, início dos anos 90, isso foi um problema grande, até aquela questão de muitos processos, né, nos Uhum. Estados Unidos, de onde veio aquele trabalho do Oxon, junto com outros autores, em relação à Uhum. oclusão de risco para DTM. E depois veio uma época aí muito que a oclusão não tinha nada a ver com DTM. E, na verdade, existem alguns fatores que têm uma relação e a gente não pode esquecer, a gente estava discutindo ontem as lesões cervicais não cariosas, que tem um dos fatores pode ser uma força indevida, principalmente as forças horizontais, né? Fora o longo eixo dos dentes. E aí você tem hoje outros fatores que podem estar associados com isso. Então, a oclusão, ela tem algum papel, ele é relativamente hoje bem selecionado, mas a gente sabe que não é por aí que a gente trata ou que isso gera uma disfunção temporomandibular. Então, Uhum. acho que junto com outros fatores que o paciente apresenta, eles deveriam ter uma visão de cada fator isolado, de cada queixa do paciente e o que é doença, o que não é doença, o que é apenas algum evento acompanhante. E da mesma forma a ortodontia. A gente sabe que a ortodontia ela não trata DTM, né? A gente não tem ela como uma intervenção de eleição. Ó, você vai colocar um aparelho que Uhum. você tem DTM para corrigir a parte Para B. sarar. Exato. E outra coisa, não é porque o paciente tem uma DTM que ele tem uma contraindicação do aparelho ortodôntico. Então, uma das Uhum. coisas que eu venho sempre falando, principalmente quando a gente está trabalhando junto lá na especialização, com seus alunos, ou mesmo com os nossos alunos, ou quando você tem a oportunidade
de conversar com profissionais da ortodontia sobre essa questão, eu acho que a ortodontia tem uma falha grande, como outras especialidades têm. É que o conteúdo, né, de DTM, como é a sua preocupação de colocar isso dentro da sua especialização, que é um grande diferencial, é ter a segurança de avaliar bem o paciente no início, onde ele vai começar a fazer um planejamento. Né? Uhum. Muitas vezes se olha muito padrão facial, se olha estética, olha a questão de dentes, doença periodontal, cara, mas se esquece de avaliar o sistema mastigatório. Sim. E o sistema mastigatório não é só dente, né? A gente tem musculatura mastigatória, a gente tem a articulação temporomandibular e a gente tem que ter esse conjunto funcionando bem, né? Então, os parâmetros de normalidade, o que é uma TM normal, o que é uma ATM saudável, o que é uma musculatura mastigatória que está bem, que ela pode receber naquele momento já um tratamento ortodôntico, que não vai ter nenhum problema com nenhum tipo de mecânica. Eu acho que isso é um conforto, uma segurança para o paciente. Então, acho que o primeiro ponto importante disso é o ortodontista avaliar e saber decidir se aquele paciente tem uma TM que não tem nenhuma alteração que possa comprometer ou trazer algum problema durante o tratamento ortodôntico, né? Se ele está apto para iniciar o tratamento ortodôntico e uma musculatura com ausência de dor, né? Eu vou aproveitar. Posso aproveitar o gancho aí? Ou você quer continuar? Não, então pode vamos ir. lá. É muito comum a gente receber pacientes no consultório de ortodontista com dores musculares. Aliás, elas são muito frequentes hoje na população, né? Numa situação igual a gente está vivendo hoje, de extrema ansiedade, as pessoas têm muita mais queixo de dores musculares. O que o ortodontista deve fazer quando ele recebe um paciente e ele, ao exame clínico, na palpação, na queixa do paciente, já percebe que esse paciente tem dor muscular, dor de masseter, de temporal? Qual deve ser a conduta do ortodontista? Legal. Eu vou dar um passo, então, um pouquinho atrás e volto na sua questão, tá? Sim. Então, veja bem. Uma coisa é quando você recebe um paciente para uma consulta específica de DTM. Por exemplo, quando você, Silvia, me encaminha um paciente que você percebe que tem uma reabsorção condilar, uma perda estrutural, tem um deslocamento do disco, e até mesmo uma dor, né, da musculatura mastigatória, como você está me colocando. Então, essa consulta, ela vai ser muito detalhada e já é um paciente que você já identificou que é um paciente sintomático. Existem algumas alterações articulares que elas são silenciosas. Ao você examinar o paciente, você não percebe nada. Como, por exemplo, a reabsorção condilar, como a osteoartrose, né? Porque a osteoartrite, que é aquela perda estrutural acompanhada de um quadro inflamatório, o paciente tem uma queixa sintomatológica, ele tem uma restrição na abertura bucal, então já tem alguma coisa que você identifica mais facilmente. Então eu acho, Silvia, que dentro do exame inicial, da mesma forma que vocês pedem radiografias periapicais, ou mesmo a radiografia panorâmica, que muitas vezes não é capaz de identificar pequenas alterações estruturais da cabeça da mandíbula, né, do côndilo, a gente deveria fazer parte de uma avaliação inicial, sabe? Para que vocês tenham a segurança de que você tem uma TM bem, que você não tem nenhuma doença degenerativa, que os processos articulares estão bem. Então, acho que isso seria muito interessante. Associado a um exame clínico adequado, uma palpação da articulação temporomandibular, abrir e fechar, verificar o grau de abertura e, ao mesmo tempo, uma palpação direta simples da musculatura mastigatória, principalmente masséteres e temporais. Uma palpação que a gente faz aí 1 quilo de pressão, procurando bandas tensas, áreas hipersensíveis. Porque se você já identifica ali, você toma a decisão, ou se a ortodontista faz a DTM, já trata previamente, ou se ele precisa encaminhar para uma avaliação mais detalhada ou até um controle inicial para depois retomar ao tratamento ortodôntico. Agora, vindo à sua pergunta, se o ortodontista avaliou e não percebeu algum sintoma inicial, e se durante o tratamento ele passou a ter um quadro de dor muscular, aí eu acho que temos 2 caminhos.
primeiro, numa tomada de história com esse paciente, verificar se isso já era uma queixa passada, né? Uhum. Porque nós podemos ter um evento agudo, uma coisa transitória, pode ter tido um período de estresse, um apertamento diurno, até mesmo noturno, e Uhum. aquilo gerou uma dor muscular transitória. Então, acho que ali você poderia ter a opção de fazer o controle daquela urgência, né? Um relaxante muscular, um programa fisioterápico, orientações. Hoje mesmo, para o apertamento diurno, que é o bruxismo de vigília, nós temos alguns aplicativos, como o Desencoste Seus Dentes, coisas fáceis que vocês possam manejar no dia a dia, sem ter mais uma interconsulta para aquele paciente ter que fazer. Agora, se ele tem aquela dor com uma certa frequência, aquilo vem se repetindo, aí eu acho que tem que fazer mesmo uma avaliação adequada. Às vezes a gente pede para interromper um pouquinho o tratamento, coisas transitórias, ou muitas vezes a gente consegue tratar em conjunto. O que se faz hoje Uhum. muito para dor muscular? Algum relaxante muscular. Vamos supor que eu não iniciei o tratamento ainda. Ele chegou para mim para tratar com uma oclusão e eu já identifiquei a dor muscular. E aí, qual a conduta? Indicar para quem faz DTM, qual é o caminho que normalmente vocês vão seguir? É isso aí. Então, quando a gente recebe, por exemplo, a Silvia encaminhou um paciente, paciente de DTM, né, sem uma subclassificação, a gente faz uma avaliação e identificou que é só uma dor muscular. As dores da TM, Silvia, elas são de melhor prognóstico, sabe? Normalmente é uma dor inflamatória aguda. A ATM ela tem algumas estruturas que são responsáveis pela dor, como cápsula, sinóvia, tecido retrodiscal, e normalmente responde bem à prescrição de anti-inflamatórios. Então, até mesmo numa urgência de ortodontia, vocês terem alguns anti-inflamatórios de eleição para fazer uma prescrição, e normalmente o paciente não tem nenhum problema, ou se não uma recessão gástrica transitória, alguma coisa pequenininha que você pode combinar com o protetor gástrico, um anti-inflamatório, 10, 15 dias, funciona super bem para os casos leves a moderados, né? Mas quando a Uhum. gente recebe um paciente de dor muscular hoje, a gente tem que fazer uma avaliação mais abrangente. A gente sabe que hoje é muito frequente você ter associado aí os distúrbios do sono, né? Uhum. Na live que você fez lá com a Grazi, eu vi que vocês abordaram essas questões e foi muito interessante, porque a ortodontia abriu muito, né? Uhum. Vocês têm que ter uma visão muito ampla. E essas Sim, relações, principalmente o ortocirúrgico, os pacientes de apneia, tem que estar muito alerta a essas alterações. Hoje vocês podem trazer outros benefícios, né? Outros ganhos sim, sim. com doenças comórbidas. Então, o que a gente tem que investigar nessa questão da dor muscular é se essa dor muscular ela tem uma outra causa, né? Se você tem aí associado com isso um distúrbio do sono, se esse paciente tem um bruxismo secundário que possa estar associado também a uma apneia, até mesmo o nosso planejamento depois ele veio para dor muscular. Eu posso trazer de volta para Silvio, olha, esse paciente tem uma dor muscular, ele dorme mal, tem um bruxismo secundário por apneia. Você tem aí um planejamento ortocirúrgico? Você já chegou a Sim. conversar com o cirurgião? Como é que vocês estão pensando em conduzir esse caso? Então, a própria dor muscular, em que a gente tem uma abordagem, se ela é crônica, com fármacos que vão melhorar a modulação central, um programa fisioterápico associado, mas a gente tem que perceber sono e como é que nós vamos conduzir isso junto, né? Porque a gente sabe que o Uhum. bruxismo do sono hoje, o bruxismo secundário, a gente tem que ter uma atenção muito forte para refluxo, insônia e apneia. Então, esses Sim. três eventos, eles são importantes. E a apneia, ela pode estar muito ligada com os benefícios que vocês podem trazer, né? Numa pesquisa aí das vias aéreas. Então, acho que essa atenção é importante. Sim, Seria isso? é, seria isso. Outra coisa, e os estalidos? Os estalidos também são muito frequentes nos nossos pacientes. Eu posso colocar aparelho num paciente que tem estalido sem nenhum outro sinal e sintoma? O... Tem alguém me sugerindo o Brookshap. Brookshap também é importante como um desencoste seus dentes. É um outro. É um Nós outro vamos discutir aplicativo mais que tem a mesma função. aplicativo. Ô, Silvia, estalido é muito interessante. Quando a gente teve aí década de 70, anos 80, e algumas vezes até hoje,
A gente vê na literatura que estalidos assintomáticos, eles não requerem nenhum tipo de intervenção. Esta é uma linha que a gente entende quando a gente percebe que você tem uma boa adaptação. Então, vamos falar um pouquinho agora de ATM, né? Então, a articulação temporomandibular, ela é uma articulação sinovial, como todas as outras articulações sinoviais, né? O Brito ontem chamou atenção para joelho, para ombro, o Pedro quando falou de viscosupramentos também, porque as articulações sinoviais, elas requerem movimento, e o movimento ele requer a lubrificação. O líquido sinovial, ele é muito interessante. Ele tem um papel fundamental nas articulações, agora eu vou trazer ele para a ATM. Ele hidrata, ele nutre, ele lubrifica, ele absorve impactos, né? Então, ele tem uma série de papéis, ele controla e protege nociceptor, ele minimiza eventos degenerativos. Então, quando você tem cargas funcionais e você tem nessa articulação o disco articular bem posicionado, você tem características ao exame clínico de uma articulação silenciosa, um barulho normal de abertura e fechamento, sem estalo, sem crepitação, sem ruídos. A gente hoje tem uma tendência de falar sem som articular, né? Nem todo barulho da articulação significa que seja um disco deslocado. Então, o estalido, que é o deslocamento com redução, ou seja, quando o disco desloca e na abertura bucal ele volta, né? Você consegue perceber isso durante a movimentação. Isso traz, muitas vezes, uma preocupação para o profissional quando lida com estalo. Né? Sim. E o que é interessante é que alguns são bem audíveis e outros, às vezes, um pouquinho menos audíveis, que até, às vezes, o paciente nunca percebeu. Fala, estou engraçado, o senhor me chamou a atenção e eu não percebo o estalo. Olha que interessante. É mesmo, tem um barulho aqui. Então, o estalido é uma alteração biomecânica dessa articulação, né? Então, não é o normal. O normal é você ter um disco sobre a cabeça da mandíbula, ou seja, sobre o côndilo, né? Quando Deslocando junto com ele. Exatamente. Então, ele acompanha o movimento, que ele é uma proteção. Esse disco, ele é de tecido conjuntivo denso fibroso, ele é avascular. Quem nutre e hidrata esse disco é o líquido sinovial. Então, aqui mantém forma do disco articular. E a gente não vê disco articular em radiografia, a gente não vê em tomografia, a gente vê o disco em ressonância. Ok. Mas a gente consegue perceber numa toma em repouso ou de boca fechada os espaços articulares. A gente percebe que às vezes ele está diminuído, cabeça da mandíbula mais posteriorizada, sugerindo que esse disco possa estar deslocado, mas o exame clínico você consegue perceber que o disco ali gera um deslocamento pelo som. Ou seja, não tem que sair pedindo ressonância para todo mundo. Agora, o que acontece que é muito importante, Silvia, e que eu acho que o ortodontista devia estar muito atento a isso. Porque imagina, eu vou dar um salto. No meio do tratamento, o paciente tem uma dor, você pede uma tomo e vê uma perda estrutural. E aí? Foi a aorta que causou? Tem relação com a mecânica? Já tinha isso? Então, se eu não tenho início, eu posso imaginar qualquer contexto, né? Então, quando eu vejo lá atrás que o disco deslocou, tem duas coisas que eu penso que deveria ser relevante e que a gente deveria ter um olhar muito atento a isso. Primeira coisa, quando você vê uma tomografia e percebe que o disco clinicamente está deslocado, você percebe a presença de um osteófito, de um aplainamento da cabeça da mandíbula. Mas se você tem aquela cortical íntegra, ela está bem delineada, aquilo normalmente é um processo de adaptação. O paciente não tem dor, o paciente não tem limitação de abertura, tem a cortical bem definida, não tem uma doença degenerativa ativa. Então, pode prosseguir, tenha um olhar atento e vamos ficar atento com algumas mecânicas, como, por exemplo, elásticos intermaxilares. De classe 3, principalmente, né? Que tende a posteriorizar a mandíbula. Mas todo elástico, ele aumenta um pouquinho a pressão intraarticular. Né? O paciente tem que colocar mais força para abrir. Sim. E a TM sob pressão, ela tem que ter alguns cuidados, porque o disco estando deslocado, né?
porque tem um estalo, Uhum. o que fica no lugar do disco é um tecido altamente vascularizado e nervado, que como o paciente não Sim, tinha dor, está adaptado, que é o retrodiscal, mas que sim. pode ter algum desconforto com aumento de carga, com aumento de Uhum. pressão. Pode Então, inflamar. sempre Não estava inflamado e pode, pode inflamar. pode fazer um processo de agudização. Agora, quando você tem um paciente, muitas vezes o paciente jovens, você percebe que ele tem um estalo, você faz a tomo e vê que a cortical ela perdeu a continuidade, você tem uma exposição de medular, cistos subcondrais, isso para nós pode ser uma doença ativa. O que é uma doença ativa? Ela pode estar em reabsorção, ela Uhum. pode progredir. Então, ali eu preciso de intervenção. Então, ali Uhum. não está me sinalizando que tem uma boa adaptação, mesmo na ausência de dor, mesmo na ausência de limitação de abertura e fechamento. E é uma articulação, muitas vezes, com um som de normalidade, ou um som de estalido, que Aham. não teria um outro sintoma relevante, como um travamento, como dor associada. Então, eu acho que na presença de som articular, e talvez essa seja uma das informações importantes da nossa conversa de hoje, é que vale uma tomografia da TM. Paciente de boca fechada, abertura máxima, cortes sagitais, coronais, uma reconstrução em 3D, para avaliar se tem perda estrutural, se tem presença de Sim. cortical, se tem uma Mais importante cicatrização. a forma e o contorno regular da cabeça da mandíbula. Isso. A presença daquela cortical mostrando um processo adaptativo. Aí eu acho legal. Aí você faz seu trabalho normal, faz a mecânica que você quiser, e no final do tratamento ortodôntico, na tomo final, você compara, você percebe que está igual. Né? Uhum. Então você não tem nenhuma surpresa nesses eventos. Então acho que E, esse seria um sinalizador importante quando lida com o estalido. Agora, tem ótimo. estalido que é o travamento intermitente, que é aquele paciente que abre, trava, ele ajeita e abre. O travamento É aquele que faz assim, intermitente é, assim, né? Ah, aí o disco é uma interferência de movimento. Então, neste momento, a gente precisa aí de intervenção, porque ele impede a capacidade de biomecânica dessa articulação, né, porque a abertura ideal é a cabeça da mandíbula côndilo chegar até no tubérculo articular. Então, se uhum. você tem uma articulação que movimenta, ela lubrifica bem. Se você perde a lubrificação, você aumenta atrito. Se você aumenta atrito, você aumenta o risco de doença degenerativa. Então, acho que o ortodontista devia ter este olhar. Vocês olham coisas muito mais complexas. Isso é simples, tranquilo de É, ser avaliado. E traz paz de sono e paz de com espírito, né? certeza. Fica E a tranquilo. intervenção seria a viscosuplementação? Hoje é a mais indicada? Olha, eu tenho tido muito cuidado para falar dessas coisas, porque a gente vê, às vezes, o excesso de intervenção sem uma avaliação adequada, né? Então, quando a gente pensa no controle dessas alterações, a gente tem a viscosuplementação como um arsenal muito importante. Deixa eu voltar um pouquinho. Estava lendo um artigo que saiu agora há pouco tempo, muito interessante sobre reparo da cabeça da mandíbula. Uhum. E uma das considerações desse artigo é que o melhor momento de se oferecer um tratamento para articulação temporomandibular são as lesões iniciais. Porque as lesões moderadas ou severas, você já perdeu o revestimento, a fibrocartilagem de Sim, revestimento, onde você tem células capazes de se sim. diferenciar, Sim, de regenerar. Você perdeu a gerar capacidade de regenerar, né? capacidade. Então, a importância do diagnóstico precoce. E vocês que trabalham com pacientes jovens, de meia idade, e a doença degenerativa não escapa muitas vezes esses pacientes. Você sabe disso, que a gente tem muito paciente assim em comum, né? Uhum. Seria uma ótima oportunidade de você trabalhar aquela articulação. E uma coisa que a gente vê cada dia mais é que as técnicas regenerativas da TM têm crescido muito a questão de pesquisa. E a viscosuplementação, quando bem selecionada, quando bem indicada, e nos casos leves a moderados, você tem a chance de ter um ganho estrutural.
tem um reparo na cabeça da mandíbula de 20 a 30%. Eu gosto muito de transferir isso para a pele. Você imagina que você tenha uma perda de altura, que é a coisa mais difícil do mundo de você conseguir ganho. Você Sim. imagina você ganhar periodontalmente de 20 a 30% Muito de altura significativo, óssea. né? Sonho de consumo, né? E é o que a gente consegue, muitas vezes, se bem estabelecido com a técnica da viscosuplementação. Explica Agora, para os ortodontistas aí, por favor, o que é a viscosuplementação, porque eu tenho certeza que seus alunos que estão vendo a gente conhecem, mas os ortodontistas muitas vezes não sabem o que é. Por favor, explica tá, aí rapidamente para a gente. vamos lá. Ah, Silvia, é assim, eu falei um pouquinho antes do líquido sinovial, né? A importância do líquido Uhum. sinovial. E uma coisa que eu não falei, que eu queria falar ali, é que o disco deslocado, para sempre deslocado. E aí o Brito é um grande aliado nosso, né? Porque como cirurgião, e cirurgião de mão cheia, como se diz, né? Como é, ele tem uma visão clínica da articulação temporomandibular, um carinho, um cuidado por essa articulação, que Uhum. nós sabemos como é, né? Ele ontem falou de cirurgia de ATM para o grupo, ele falou de artroscopia, falou de artrocentese, mas ele fala assim, ó, Janus, você sabe, né? Eu opero um casinho ou outro porque vocês não mandam para mim. Quando mandam que é cirúrgico mesmo, porque o tratamento minimamente invasivo funciona muito bem. E dentre Sim. eles, a viscosuplementação, né? É. O que acontece? Quando você tem o disco deslocado, o disco ele não tem uma capacidade de ser recolocado no lugar, porque ele altera a forma, ele perde os ligamentos que o mantém. Então, ele altera de uma certa forma que a gente passa a tratar essa articulação como uma articulação adaptada. Sim. Então, uma das vantagens que a gente tem é trabalhar a lubrificação dessa articulação. Então, a técnica da viscosuplementação que você me perguntou é uma técnica que nós temos de recuperar a lubrificação dessa articulação e os benefícios que você pode devolver essa articulação, como a própria lubrificação endógena, né, que ela volta a A produzir produzir o próprio líquido. líquido sinovial, de forma a hidratar, nutrir, lubrificar e minimizar os danos degenerativos. Então, o que chamar a atenção para o disco deslocado, que muitos cirurgiões hoje têm uma tendência para cirurgias de ATM para reposicionamento do disco articular. A gente sabe que isso ainda é polêmico, não tem uma técnica efetiva para isso e que o follow-up desses casos normalmente é o disco deslocado novamente. E as técnicas, às vezes, elas causam uma piora posterior nesse Uma paciente. degeneração. Aumentam, né? Que é o que nós não queremos nisso. Então, a gente sabe que os tratamentos de manutenção da articulação, através do resgate da lubrificação, do resgate da biomecânica, funcionam muito bem. Então, E a o que viscosuplementação... você injeta na articulação? Ok. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a viscosuplementação é uma técnica que você infiltra no compartimento superior ou no compartimento inferior, ou em ambos da articulação temporomandibular, um líquido sinovial sintético, vamos dizer assim, ou seja, um próximo, né, ao líquido sinovial fisiológico, que é um produto à base de ácido hialurônico. Nós sabemos É o que mesmo ácido hialurônico que usa nas infiltrações, nos preenchimentos? não, foi ótimo você ter Não dito é o isso. mesmo. Não, completamente diferente. Porque os produtos de preenchimento para estética, eles têm uma composição diferente, porque o intuito deles é permanecer ali o máximo de tempo possível, mantendo, né, Uhum. aquela estética. O ácido hialurônico infiltrado, ele tem características de concentração e de peso molecular. Nós exploramos através de produtos com peso molecular baixo e peso Uhum. molecular médio. As estratégias de resgate, a gente faz a alternância de peso, porque o peso molecular baixo,
ele tem uma característica de sair do meio intra-articular, seja no compartimento inferior ou no superior, ou em ambos, e ir até o meio intercelular, de forma que ele possa estimular sinoviócitos do tipo B, que são fibroblastos especializados para trabalhar a lubrificação, e também nos condrócitos, para que eles possam fazer um reparo de fibrocartilagem quando você deseja, ainda tendo estrutura para poder estimular. Mas eles também fazem a lubrificação. Quando você tem o peso molecular médio, você volta mais para a lubrificação, apesar dele fazer um pouquinho de viscoindução também. Então, a alternância de peso é para contemplar essas duas características, de viscoindução e de viscosuplementação. E só para eu entender, quando você fala alternância, no mesmo paciente, às vezes você aplica um, de uma próxima vez você aplica outro, no mesmo paciente? Por exemplo, você veio ao consultório, você tem uma alteração estrutural na TM esquerda. Então, a gente entra num programa fisioterápico, né, para resgatar a dinâmica, porque eu busco que você resgate a função normal, e aí nós sabemos que para uma boa lubrificação, essa articulação tem que abrir e fechar adequadamente, sem dor, sem processo inflamatório. Assintomática. Assintomática. Então, eu não quero infiltrar essa articulação a vida inteira. Então, a primeira condição para que ela possa resgatar a lubrificação endógena é ela ser capaz de ter uma dinâmica adequada. E aí a fisioterapia é muito importante, né? Sim. Então, eu quero infiltrá-la o mínimo possível. Sendo assim, para que eu possa ter um efeito máximo ou otimizar um resultado, normalmente você estabelece um número de infiltrações. Isso ainda é um pouquinho controverso na literatura, porque tem gente que preconiza 1, 2, 3, 4 e os intervalos também. Os trabalhos que a gente tem feito e os trabalhos que vão de encontro ao que a gente preconiza são infiltrações mensais, entre 3 ou 4 infiltrações. Então, só voltando para os ortodontistas, se o paciente estiver assintomático, eu já posso estar de aparelho, assintomático eu falo controlado, ele já pode estar de aparelho, você infiltrando e ele fazendo fisioterapia? Tranquilamente. Ótimo. Tranquilamente, tá? Os estalidos, se eles tiverem uma alteração estrutural e o paciente não tem nada mais, ele pode estar fazendo as duas coisas concomitantemente. Tá? As 3, físio, as aplicações e a ortodontia. A única contraindicação que eu vejo, Silvia, para ele estar separado é se tiver dor, né? Limitação da abertura bucal ou a necessidade de placa oclusal que possa atrapalhar um pouco. Sim, limita. O andamento. Fora isso, ele pode estar trabalhando nos dois tranquilamente, né? E é o que normalmente acontece. E quando que essa placa é necessária? Você sabe, você consegue resumir isso para a gente? Assim, quando que tem que usar a placa antes da orto? Consigo. Vou só finalizar então a visco e volto. Desculpa, eu fico te interrompendo. Não, é porque o assunto é assim mesmo. Então, quando a gente faz as infiltrações, e hoje a grande tendência é você infiltrar os dois compartimentos, o compartimento inferior ele é muito pequenininho. Então, a gente faz isso com as infiltrações guiadas pelo ultrassom. Então, a gente explora mais peso molecular baixo no compartimento inferior, para trabalhar bem cabeça da mandíbula, com ganho estrutural, e o peso molecular médio no compartimento superior, trabalhando mais a questão da lubrificação. Tá? Feito isso, e uma coisa que vale a pena chamar a atenção, o produto fica na articulação num tempo médio de 15 dias. Só? Só. Achei que eram uns 3 meses. Não, por isso que ela é mensal. Travou para mim aqui, Janus. Travou para mim a sua fala. É porque entrou aqui uma ligação. E aí o que acontece é que quando você resgata com a fisioterapia... Gente, não liga para o Janus não, que a gente está conversando. Tô falando pro povo não te ligar, que a gente tá conversando. Tá aqui, mandei ligar para ele ali. Seu filho. O Rafa? Não, pelo amor de Deus. Rafa, vai assistir a live ao invés de ligar. Vem assistir.
E aí, a fisioterapia, ou mesmo a questão do próprio paciente ter as orientações de abertura e fechamento, é o que tende a dar a função e você dá esse estímulo com a viscosuplementação. Então, se eu faço só a viscosuplementação e não tenho aí o resgate biomecânico, ela não vai ser tão efetiva como poderia ser. Okay? Tem que associar, né? Uhum. É o ideal. Eu falo que são dois mundos. Físio mais visco e só visco. Tá? A questão da placa oclusal é uma questão assim. A placa oclusal, ela é um dispositivo ainda muito recomendado no controle das DTMs. Tem uma frase que eu gosto muito, toda vez que eu vou falar de placa, eu sempre lembro, foi um dos meus formadores, o Gary Hare, ele sempre brinca, ninguém nasceu com síndrome de deficiência de acrílico, né? Então, placa tem que ter indicação, tempo de uso, contraindicações e efeitos adversos. Senão vai para o caixão, vai a placa. Exatamente. Então, isso é um cuidado. A gente sabe, até mesmo hoje é um cuidado com os pacientes de apneia de sono, que dependendo do paciente, se ele tem uma diferença de cêntrica para habitual grande, e você coloca a placa, ela pode posteriorizar a mandíbula e isso piorar a via aérea do paciente. Sim, então, esse paciente, muitas vezes, ao invés de ser uma placa para bruxismo, talvez, se ele não tiver em orto, o paciente adulto, for usar um aparelho para apneia e ronco, ele vai usar uma placa para apneia e ronco, e não uma placa de estabilizadora para bruxismo. Você sabe que ano passado o Antônio Brito operou 2 pacientes meus com essa situação, que eles tinham uma oclusão anteriorizada de classe 1, aí, só que eles tinham uma diferença em RCMH de uns 7, 8 milímetros, a articulação começou a gritar, e aí a mandíbula retroposicionou, via aérea fica ruim. Aí eu montei o aparelho, quase que um benefício antecipado, né? Montei o aparelho, fiz a cirurgia ortognática e pronto. Por causa acabou a apneia, exatamente, acabou a apneia e acabou a queixa articular, porque ele tinha uma grande diferença entre cêntrica e habitual. Exatamente isso que você está falando. Tinha que avançar, tinha que compensar, forçava muito e tinha uma via aérea ruim, né? E provavelmente um sono ruim e um bruxismo secundário. E depressão, sabia, né? Depressão, muitos deles manifestam essa questão do sono como depressão, que depois tem uma melhora muito grande. Porque passa a ter privação de um sono adequado e perde toda a produção adequada de neurotransmissor, entre eles serotonina e noradrenalina, que podem estar muito relacionados com a questão de dor, né? Então, olha, é uma coisa que é difícil a gente separar, né? E aí é onde que eu acho que a orto entra para controle do paciente DTM. Então, são os casos... Esse é um caso específico para a ortodontia, não é? Porque você traz todo o benefício e devolve para ele. Não só função, mas saúde. Então, eu acho que isso é... plena, né? Em todos os aspectos. Então, a gente tem que ter cuidado quando falar que orto não trata DTM. Você acabou de me dar um exemplo de onde a com orto a cirurgia. Com a cirurgia. Claro. É o orto cirúrgico. Né? O orto cirúrgico. E para você que lida com o paciente adulto, esse é um ponto forte, né? Porque a apneia do sono, ela comete mais o sexo masculino, mas ela também comete o sexo feminino. Tem muita relação com o padrão facial e ela tem, muitas vezes, o benefício melhor do tratamento ortocirúrgico. Você imagina você colocar um paciente de 50, 60 anos com CPAP o resto da vida? Pois é. É igual a placa, né? Pior que a placa. Antes fosse só a placa. Pior. E as alterações oclusais que vêm disso, né? As alterações de uso de longo prazo. Então, eu acho que vocês abriram muito o leque para essas outras condições, que não é só mais a estética. É a questão de saúde, de doença e complementos de outras especialidades, né? Então, eu acho muito legal. Então, voltando à placa, a gente tem algumas indicações clássicas, por exemplo, o travamento intermitente, a placa reposicionadora para nos ajudar com a fisioterapia a viscosuplementação. Quando você fala reposicionadora, ela tem avanço, tipo a placa de bruxismo? Ela é topo a topo de incisivo, normalmente. Porque o paciente que, nessa posição, normalmente ele alcança o disco, ele abre e fecha sem o travamento. O Rafa entrou aí agora
Ô, Ei, Rafa, você Rafa, está nos para de ligar, atrapalhando viu? aqui, viu? É. E aí, então, ela é muito importante tanto na fisioterapia quanto para nos ajudar na viscosuplementação. Outras vezes, quando você quer controle de sobrecarga na articulação, então a placa estabilizadora para uso parcial noturno. Mas a gente tem muito recurso hoje, Silvia, que a gente consegue tratar o paciente e reservar a placa para condições especiais, sabe? Estratégicas. Então, por exemplo, Uhum. quando o paciente vem da ortodontia e ele tem uma DTM, eu só mesmo vou trazer o transtorno para vocês. Falo, olha, eu preciso colocar a placa, ou vamos esperar um pouquinho aqui com a questão da colagem, se for uma coisa indispensável. Porque você tem outros recursos que você pode minimizar. Até mesmo o bruxismo de vigília, né? Que Uhum. é o apertamento diurno. Antigamente a gente chamava isso de bruxismo cêntrico, né? Uhum. Ele tem uma relação grande aí com ansiedade, uma relação grande com estresse, o paciente hipervigilante. Então, essa situação, você tem hoje, com essa era Outros aí dos recursos. smartphones, os recursos, né? Para você Uhum. ter o paciente trabalhando bem aí o cognitivo comportamental para que ele possa não apertar os seus dentes. Então, isso é importante para o dia. À noite, eu acho muito importante nós trabalharmos com melhora de qualidade de sono. E aí pensarmos sempre numa boa higiene do sono, a diferença do bruxismo primário para o bruxismo secundário e necessariamente não ter placa para todo mundo. Eu acho isso fundamental. Eu acho que a responsabilidade da placa ela tem que ter um bom diagnóstico, uma boa indicação. Eu acho que ela Ótimo. é o que o Gary recoloca mesmo. Ninguém tem deficiência de acrílico. Gente, vamos com calma, né? Acho que é por E aí. aí, Janus, eu sou doida para assistir uma aula sua que você fala sobre as indicações da toxina botulínica no tratamento de pacientes com DTM, bruxismo. A gente está com um tempinho curto, mas fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Quando que você Quanto tempo recomenda? nós temos? Voou, hein? Nós temos 13 minutos, mas depois, assim, se a gente tá bom, a gente pode cair, entrar de novo, sem problema. Nós estamos hoje às 4 da Conversar tarde, a com gente você está é sem sempre compromisso. ótimo, né? Passa rápido, né? Passa A última vez rapidinho, que a mas gente não tem sentou com problema. calma foi junto com o Sérgio Carmelo, né? A gente Foi almoçou junto aquele mesmo. O dia da Sérgio sua Carmelo aula. falou que ia estar aí. Eu não sei se ele está. Se tiver um beijão para você, né? Ô, Silvia, olha só, toda especialidade, né? Ela tem o seu momento polêmico. A toxina botulínica, ela é hoje um ponto polêmico dentro da DTM do orofacial. Eu tenho tido a oportunidade, junto com a Grazi, da gente se aproximou muito do pessoal da harmonização orofacial. Nós Uhum. falamos ano passado naquele congresso em São Paulo, que é o FACE, que é um Lembro grande disso. congresso da harmonização. Felizmente, a gente foi convidado esse ano de novo. O congresso foi adiado agora devido a esse momento nosso para Eventos. fevereiro. Achei legal para falar do tema viscosuplementação, né? Mas a gente tem conversado, até escrevemos um artigo agora para lá e vamos escrever alguma coisa de toxina botulínica também, porque eu costumo dizer que é o uso racional da toxina botulínica, né? A toxina ela é largamente usada na estética e ela tem outro conceito, tem outros motivos para ser indicados do que na DTM, na dor orofacial. A neurologia, a cefaliatria, eles usam um protocolo chamado PREMPT, que é um protocolo utilizado com toxina botulínica. Pra você tem ideia, usa-se quase 1,5 vidro de toxina para o paciente de migrânia crônica. É aquele Uhum. paciente que tem uma enxaqueca não responsiva ao tratamento clássico e que você tem pontos específicos, unidades específicas para você aplicar a toxina, para Uhum. você minimizar e ajudar o controle farmacológico da toxina. Não se usa só toxina, ok? Baseado nisso, infelizmente, eles me convidaram na época para escrever a indicação da toxina dentro
da DTM, fazer uma revisão, análise comentada de um artigo que saiu de paciente DTM com cefaleia. E a gente daí partiu para alguns trabalhos de toxina em DTM. Quando você vai pesquisar isso, a toxina em dor, ela tem alguns benefícios que só ela tem. Então, alguns neuropeptídeos de dor que são liberados na periferia, como substância P, CGRP, que é uma substância vasoativa, elas são bloqueadas perifericamente quando você aplica a toxina. Só que você não consegue isolar o efeito dela na acetilcolina, que é a contração do músculo, né? Por isso que ele trabalha nas marcas de expressão, você não contrai, do efeito dor. Então, quando vem junto, né? Vem junto. Não tem como. Tanto é que quando você vai aplicar para dor, você tem que ter o cuidado estético, né? Então, quando você tem dores neuropáticas, como as dores pós-traumáticas, as dores neuropáticas e as dores crônicas, como a dor miofascial, você tem hoje o uso crescente da toxina para isso. É uma coisa ainda que na DTM é um momento ainda de pesquisa. Ele já é muito bem estabelecido para a migrânia crônica, ele é nível 1 de evidência para a neurologia, a cefaliatria. Ele tem um bom resultado em conjunto com o farmacológico para dores neuropáticas, mas ainda tem um estudo crescente, uma tendência boa, forte. A gente sabe que vai acontecer para a dor musculoesquelética crônica. Mas, assim, tem que definir número de unidades, diluição, tem muita coisa para poder trabalhar com responsabilidade. Pulando disso para o bruxismo, a gente sabe que a toxina ela não tem uma indicação para o bruxismo. Tá? Essa é uma briga que se tem aí com a harmonização, com o uso indiscriminado da toxina botulínica. Nós não estamos falando de assimetria facial, nós não estamos falando de estética, de linhas estamos falando para o bruxismo. Porque a contração muscular no bruxismo é o ponto final. Então, você tem que trabalhar na causa. Por exemplo, não adianta fazer toxina se ele tem lá a apneia de sono. Tem que trabalhar na apneia, porque ele vai tratar o bruxismo. Você tem um refluxo gastroesofágico, você tem que identificar e tem que tratar. Então, onde é que eu acho que a toxina ela poderia cair bem em casos pontuais de bruxismo, por exemplo? Você imagina que você tem um paciente que está destruindo os dentes, no seu caso, destruindo o aparelho ortodôntico, você fez um diagnóstico de apneia, ele vai para o ortocirúrgico ainda, vocês estão preparando ele aí para ir operar, e ele tem o uso para CPAP, ele não colabora com CPAP. Você fala, Eduardo, dá para fazer um pouco de toxina nesse paciente para acesso temporal, ou até mesmo pterigoide lateral, para poder diminuir essa atividade até ele poder entrar em cirurgia lá com o Brito e minimizar isso? Silvia, tem. Então, acho que aí é um caso pontual, onde a gente vai fazer uma aplicação até que ele possa ter o tempo adequado para ele. Agora, indicar toxina para o bruxismo, esse é um erro de diagnóstico e tratamento. Tá? Não sei se eu falei que eu não ia. Sim, eu falei que eu não ia responder as perguntas, mas tem uma aqui relacionada a isso. Que eu já li isso na literatura também, que pode. O uso indiscriminado do bruxismo da toxina para o bruxismo pode gerar uma osteopenia, uma perda óssea na região. Isso procede? Procede. Os estudos em animais, principalmente, alguns relatos de caso, eles acusam perda de cabeça da mandíbula, rebordo alveolar e ângulo de mandíbula, mas para aplicações repetidas. A gente tem tido, estou vendo que a Thaís entrou aí, lá em Uberlândia, a gente está fazendo um estudo, terminando um estudo animal com toxina para dor aguda, dor neuropática e para dor crônica. Os resultados são muito bons, nós estamos agora, acabamos de aprovar em comissão de ética, para ensaio clínico, comparando toxinas, vendo o resultado, definindo dose para essas coisas. Então, um dos efeitos indesejados mesmo nas aplicações repetidas é essa perda. Essa é uma outra responsabilidade que a gente tem que ter cuidado com as indicações indevidas, né? Como todo fármaco, né, Silvia? Tem efeito desejado e efeito indesejado. Antidepressivo para dor crônica. É legal, mas dá sonolência, dá boca seca,
pode dar constipação intestinal. Então, você tem que ajustar a dose e sempre ponderar custo-benefício, né? Se a balancinha do benefício é maior, está bem indicado. O Eduardo, eu não vou ter pressa, porque a nossa conversa está tão boa que a hora que cair a gente vai entrar de novo, tá bom? Eu entro, Tá você bom, pede para entrar, a gente responde as tá perguntas, porque eu não bom. acabei minhas perguntas ainda não. Sabe o que Fico que eu feliz. queria comentar com você, Eduardo? Essa questão, por exemplo, da toxina botulínica para os nossos pacientes. Nós já tivemos com o Brito e com o Pita lá em São Paulo, algumas situações do paciente que faz muito apertamento e ele opera a maxila e pós-cirurgia ortognática, ele tem uma fibrose da maxila. É uma Uhum. situação extremamente complicada, porque essa maxila fica solta, ela não sofre, né, não forma o calo ósseo, e tem que reoperar esses pacientes. E a gente, até por um processo intuitivo, estava fazendo a aplicação, indicando a toxina botulínica nesses pacientes, para evitar que ele operasse sob um processo de apertamento. Você acha que isso faz sentido para esses Ô, pacientes? Silvia, eu vejo isso da mesma forma, eu vejo com bons olhos, porque é uma aplicação pontual, né? É uma aplicação que vai acontecer num preparo pré-cirúrgico. Como se sabe que o prejuízo da cirurgia pelo excesso de força, agora, eu acho que esse paciente tem que ter uma outra avaliação. Qual é a Hum. causa do apertamento dele? Ele tem um bruxismo primário ou ele tem um bruxismo secundário? Então, a gente tinha que avaliar isso, porque não é o normal de um ciclo de sono você ter um paciente com um evento de bruxismo significativo, né? Uhum. Então, a gente sabe que tem uma atividade mandibular muscular rítmica dos músculos mastigatórios, que ela é pontual, que ela é importante para a lubrificação da orofaringe. Agora, quando isso aumenta, por exemplo, ansiedade, estresse, uma noite de sono ruim, ela transitoriamente pode acontecer, mas aquilo tende a voltar ao normal. Se esse indivíduo tem um bruxismo de vigília, aperta muito o dente durante o dia, a gente tem que pensar se tem um fator de ansiedade grande, que é o principal componente, uma situação de estresse, É. trabalhar os aplicativos e não depositar tudo só na toxina. Tá certo, que independe da vontade dele, não vai atrapalhar Não, na é. cirurgia. E você imagina que ele faz isso operado, né? Então ele está recuperando de uma cirurgia, numa questão de estresse, de edema, de parestesia que dificulta ele ter esse controle. Claro. Então, isso é uma Então eu coisa vejo, mais difícil. não vejo nenhum problema um protocolo desse. Agora, uma coisa que é legal é estabelecer o número de unidades de diluição, porque às vezes se exagera. Eu vejo, por exemplo, para masseter, numa situação como essa, selecionar 3, 4 pontos, distribuir aí 5 unidades por ponto, você não traz grandes prejuízos. Trabalhar temporal, isso é uma coisa transitória. Agora, do que fazer aí, como a gente vê, a gente 80 unidades no masseter, eu acho que aí é demais. Porque a Quantas unidades você repetição recomenda? em torno de 5 unidades por ponto. Só. 3, 4 pontos É, só. eu ouço Não bem precisa. mais. Tá? Tá? E Deixa eu só dar umas orientaçõezinhas aqui. A live vai ficar gravada, tá? 24 horas nos meus stories. A Lili falou que as perguntas vão sumir. Eu já fiz um print das perguntas, as que estão na interrogaçãozinha. Então, nós temos mais um minuto aí. Quem quiser colocar a pergunta, eu posso fazer um print ainda antes de desligar. Daqui um minuto, Eduardo, vai cair. A gente pode continuar conversando. Vai cair, eu vou entrar de novo. Aí você entra, pede para entrar, o pessoal entra de faz novo, aí igual. a gente termina de conversar e responde as perguntas. Ok para você? Legal. Ok. Agora, lembrar, viu, Silvia, que toda vez que a gente faz masseter, a gente combina com temporal, Ok. para a gente poder ter uma distribuição de força, né? A gente sabe que o masseter tem um componente principal, mas pelo menos temporal anterior a gente faz. Então, dentro desse protocolo que você estava conversando aí com o Brito, com o Pita, eu acho muito pontual, igual o da apneia com toxina, até que se controle. Acho com bons olhos aí, acho muito sensato, né? Só durante o processo cirúrgico, ok, né? Sem problema nenhum.
Na verdade, no pré-cirúrgico, né? E ele passa pela cirurgia bloqueado, digamos assim. Porque ele vai ter depois 3 a 6 meses aí de efeito, ele já saiu do pós-operatório, já tem ortodontia de novo. Ok, vai cair, Eduardo. Aí a Então a gente gente sai e entra de volta. novo, ok? Oi, gente, tô eu aqui de novo, esperando vocês entrarem e o professor Eduardo para a gente terminar a nossa conversa, que tá tão legal que a gente não conseguiu terminar em 1 hora, e vai responder as perguntas. Aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha que eu gostaria que vocês mandassem as perguntas. Eu fiz um print das perguntas que estavam na live anterior, que já ficou gravada. E aí vocês podem mandar mais perguntas que o professor Eduardo agora vai responder também, ok? Só estou esperando ele entrar e pedir para participar. Tá? Para quem está entrando, vou dando as orientações. Obrigada, Claudinha. Saudades de todos vocês aí que estão entrando. Eu fiz um print das perguntas e eu queria que vocês também, quem tiver pergunta agora, mandasse as perguntas na interrogação. A gente, terminando de conversar, o professor Eduardo vai responder todas, ok? Ele já está entrando. Já está conectando, voltamos. Voltamos. Agora a gente tem mais 1 hora. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos lá. Tá então ótimo. vamos lá, termina aí na questão do bruxismo com a toxina. Então, o bruxismo com a toxina, a gente tem que ter esse cuidado com muita responsabilidade, indicação pontual, o mínimo de unidades possível, só o estratégico necessário, e tem que ter um cuidado, porque a gente sabe que o uso repetitivo também, ele perde a força muscular, porque com a reconexão de fibras, ele não reconecta com a mesma intensidade. Então, tanto perda de volume quanto força muscular é um efeito adverso também que a gente percebe que acontece além da perda óssea. Tá? Ô, Eduardo, quantas vezes aplicado, o que tem na literatura em relação ao número de vezes que repetidamente aplicado causa esse problema que você falou? 3 vezes, 4 vezes? Como que é isso? O que a gente estava vendo na literatura, e até a gente está tentando ver nesse trabalho animal, é que se você der um tempo para aquela musculatura voltar a ter uma força, a funcionar normal, normalmente essa perda se recupera. Então, o ideal é que não seja ideal, né? O ideal é nenhuma, né? Fazendo disso uma aplicação anual, você minimiza os efeitos. 2, não mais, tá? No máximo 2 por ano. No máximo, ideal 1 ou nenhuma, né? Agora, isso deixando a função acontecer de novo, isso remodela. O problema é que eles fazem uso repetido, então você não volta à função normal, isso não remodela. E outra coisa, a força muscular também ela pode ser alterada. Então, tem que ter esse cuidado para evitar o uso repetitivo. Tá? E eu tenho uma última diagnóstico e indicação. Como tudo, né, Eduardo? Como tudo. E eu tenho uma última pergunta para você, antes da gente responder as perguntas do pessoal, tá bom. né? Por favor, gente, de preferência, manda as perguntas na interrogaçãozinha aqui embaixo, que fica mais fácil depois de eu ler para o professor Eduardo responder. Eduardo, a gente, como ortodontista, está tendo uma demanda cada vez maior de pacientes procurando o tratamento com alinhadores. Muitos pacientes, eles não querem colocar brackets, eles desejam, mesmo que com alguma perda em relação ao resultado, eles preferem os alinhadores, né, que, ao meu ver, são limitados em algumas situações, mas eles abrem mão do resultado final para ter um aparelho que é mais estético, mais confortável, mais higiênico. Em relação ao paciente com DTM, e sabendo que bruxismo não é DTM com bruxismo, quais os cuidados ou as contraindicações que a gente tem que ter no paciente ortodôntico que vai fazer uso de alinhadores? Essa pergunta é ótima, né? Ô, Silvia, nós estamos fazendo um trabalho junto com a doutora Leilane, lá do Rio, uma ex-aluna,
e que veio participar conosco agora do grupo de pesquisa, nós fizemos um levantamento sobre esse tema. Nós estamos fazendo uma análise crítica da literatura e a gente quer publicar alguma coisa sobre isso, que é um tema relevante, né? E tem tudo a ver com a nossa interface, que é a Orto DTM. Quando você faz, a gente está ainda avaliando bem esses estudos, mas quando você faz uma análise crítica, é como tudo que a gente tem normalmente na literatura. Os estudos, eles apontam as duas coisas, né? Então, eles têm um certo grau de controvérsia. Tem alguns que apontam que diminui o bruxismo, tem outros que apontam que aumentam, tem uns que diminuem sinais e sintomas, tem outros que aumentam. Então, ainda há uma controvérsia nisso. O que eu acho relevante para isso? Partindo aqui para uma avaliação clínica disso, e levando para o lado da prática clínica neste momento, eu acho que o que seria interessante? Primeiro, se o indivíduo tem um bruxismo de vigília e do sono, né? O indivíduo que tem um bruxismo de vigília, e a gente sabe que o bruxismo de vigília é o apertamento, e ele tem aqueles fatores que nós já discutimos, é um indivíduo que tende a ter mais desconforto com a presença desse tipo de aparelho, né? Desse dispositivo. Principalmente pelo componente de ansiedade. Ele vai apertar, ele vai ter um incômodo, ele vai ter a presença daquilo. O outro lado disso é que funciona como alteração de estímulo periférico e como cognitivo comportamental. Ele tem uma percepção acentuada e ele consegue fazer o comando disso. Então, o perfil do paciente, se ele tem um bruxismo de vigília, é um indicativo para você ter um pouco mais de cautela, de cuidado e conversar isso com ele, né? De forma que ele possa entender, usar os aplicativos, desencosta seus dentes, ele programa aquilo para tocar, para vibrar, vai tendo uma conscientização, vai trabalhando o cognitivo, o comportamental, para que ele possa estar atento e não contribuir para a intolerância àquele tipo de dispositivo. E aí, só completando, desculpa te interromper, como ortodontista, né, orientar o paciente, né, Eduardo, para ele não ser surpreendido durante o tratamento com uma dor muscular que às vezes ele nunca sentiu ou sentiu em determinado momento, agora voltou. E que passou a ter porque passou a ter um bruxismo de vigília ativo, excessivo, em função da presença de alguma coisa que o incomoda, né? A outra coisa é exatamente o que você disse. Se ele tem sinais e sintomas de DTM prévios. Isso não é só perguntando, porque algumas coisas ele não percebe e quando você palpa aquela musculatura, você percebe que ele tem algum ponto álgico naquela musculatura. Então, para esse indivíduo, se você quer trabalhar com alinhadores, trate aqueles sintomas, oriente aqueles sintomas antes. Esse é um sintoma muscular ruim de você tratar associado, principalmente com esse tipo de dispositivo, né? Sim. Onde ele tem a presença do dispositivo que já gera um desconforto. E o outro é trabalhar o bruxismo do sono. Investigar o sono, se ele tem um sono de boa qualidade, onde ele vai ter somente os movimentos de atividade muscular mastigatória rítmicos, que são fisiológicos, se ele não tem uma apneia, se ele não tem uma insônia, se ele não tem um refluxo, que são situações que vão levar a um bruxismo secundário, e aí a presença do dispositivo pode ser um agravante. Então, acho que estar atento àquela avaliação inicial, eu acho que nesses dispositivos é um sinal de alerta maior. Eu me atentaria. O risco aumenta. Você acha que o risco aumenta? Acho que o risco pode aumentar para esse tipo de paciente. Para os outros, não. Normal, né? Eles vão ter isso até diminuindo uma atividade, porque vão estar tranquilos, vão estar conscientes, estão com o cognitivo bem trabalhado. Então, acho que nesse momento, eu me cercaria desses cuidados e espero que a gente tenha aí uma resposta com essa publicação o mais breve possível. Eu também. Quero ler de primeira mão. Se a Leilane estiver por aí nos assistindo, Leilane, é responsabilidade da gente adiantar esse trabalho. Hein? Isso aí. Porque não tem literatura sobre isso, né? Inclusive, a Liliana tinha convidado a gente para falar agora em junho, no simpósio, um congresso sobre isso, né? Que não é uma coisa que ainda tem um consenso na literatura, precisa aí de mais evidências, e é muito da observação clínica nossa, né? Nós identificamos uns 33 trabalhos, mas eles não há um consenso, tá? Você tem as duas coisas. Trabalhos com eletromiografia, trabalhos com questionário, tem de tudo, tem comparativos,
mas nós estamos analisando isso, fazendo uma análise crítica e ver se a gente consegue exprimir alguma conclusão legal disso que possa contribuir para vocês aí no dia a dia. Que ótimo, esperamos com muita ansiedade. Eduardo, vamos responder as perguntas. A Maria Helena está perguntando se a placa de acetato de 2 milímetros substitui a placa acrílica quando há indicação de placa para dor. Ok. Bom, eu vou tomar muito cuidado com as minhas respostas, porque tem algumas respostas... Pode parar, Eduardo. Pode parar. Isso aqui tem que ser sem frescura. Tá bom. Mas deixa eu tentar dizer, porque, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que ser científico, ético, eu vou ser clínico, né? Primeiro, não considerem a minha resposta como uma resposta ruim ou, como eu vou dizer, Silvia, ríspida a qualquer situação, né? Porque placa, ela não faz diagnóstico, tá? A placa, ela é um tipo de intervenção. Igual você faz o fármaco, você indica a placa, você indica a toxina, você indica a suplementação. Então, a placa para DTM, e a DTM a gente divide, né, em muscular, articular e subtipos. Então, se aguda ou crônica. Então, para alguns subtipos de DTM muscular, para alguns subtipos de DTM articular, para alguns tipos de bruxismo primário, ou até mesmo secundário, eu posso ter um bruxismo secundário porque ele usa um antidepressivo que aumentou aí o bruxismo do sono. Então, nessa fase do antidepressivo ou até a substituição, eu vou usar algum tipo de placa. Agora, aquelas placas de acetato não são placas que eu normalmente gosto, por alguns motivos. Primeiro, por causa da espessura. A espessura de placa, normalmente a gente usa uma placa de 3 milímetros. Mas você pode ter placa de 1, placa de 2, não há nenhum problema. E prefiro as placas prensadas, mais higiênicas, mais bonitas, mais duráveis. Mas a placa de acetato de 2 milímetros, se ela tiver todas as características de uma placa ideal, ela pode ser usada sem nenhum problema. Tá? Como é que são as características? Se for a placa estabilizadora, arco superior ou arco inferior, todos os dentes tocam em máxima intercuspidação. Tá? Idealmente, desoclusão pelos caninos e a guia anterior pelos caninos ou pelos 6, respeitando os princípios Nunca de os 4. Nunca os 2 só da frente. Pode ter só a protusão dos 2, só canino. Só centrais. E só centrais, não. Se puder ter canino junto, é o ideal. Tá? Se for só centrais, não tem problema também, porque tem um conceito atual hoje que você pode ter placas sem guia. Não gosto muito, não. Mais para as DTMs articulares. Mas, se for bem distribuidinho, desoclusão pequena, se tiver uma sustentação boa dos incisivos, tudo bem. Não há nenhum problema. Agora, não pode ter uma guia muito íngreme, né? Que faz um levante muito grande. Sempre suave, desocluindo o posterior o mínimo possível. Mas o recomendado é ou só canino ou 6, tá? E eu vou continuar na pergunta aí da Maria Helena. Eu sei que você faz prótese, implante, a gente tem pacientes em comum nessas áreas também. E o que eu tenho percebido? Que eu termino a orto, libero o meu paciente para fazer implante, prótese, ou se não tiver implante, uma reabilitação estética que seja. E esses meus pacientes, eles quase que 100% saem desse processo reabilitador com uma placa. Tá? E eu sei isso porque eles voltam em mim perguntando se essa placa pode ser a contenção ortodôntica. Normalmente sim, porque eles já estão usando uma contenção só para dormir. Por que essa indicação tão frequente da placa pós-reabilitação? Isso é uma moda ou tem algum embasamento? Essa pergunta é excelente. Aí eu volto na síndrome de deficiência de acrílico, né? Não tem indicação, Silvia. Eu acho que assim, não, é o medo de fraturar alguma coisa. Eu acho que é isso também. Alguma coisa pode condenar o indivíduo a ter que usar uma placa o resto da vida. A placa não é confortável, né? Você dormir Mas se ele precisa de uma contenção, então eu não posso usar a minha contenção de acetato, por exemplo, de 1 milímetro, de 2 milímetros?
Ele só precisaria, olha só como é que é delicada a situação, e você foi em cima do problema, né? Como sempre, excelente pergunta. Ele vai usar a placa se ele tiver um bruxismo. Ah, ele pode ter um bruxismo? Não, vamos trabalhar o diagnóstico. Sim, Ele tem um saber bruxismo? por que ele tem um bruxismo. Porque a única razão para ele usar essa placa durante o sono é se você pensar num bruxismo do sono. E aí o bruxismo do sono ele vai ser primário ou secundário. Você descartou o bruxismo secundário, eventualmente ele vai ter um episódio de bruxismo pelo estresse, uma ansiedade. Isso é pontual, usa a sua plaquinha. Agora, faz a sua placa com os contatos distribuidinhos, uma espessura um pouquinho maior para ela não perfurar, né? Porque ela é muito fininha, ela perfura, e usa só a sua placa, não tem indicação da Que aí, outra. nesse caso, aí voltando na pergunta da Maria Helena, pode ser a de acetato 2 milímetros, então. Tranquilamente, tá? Tranquilamente. 2 milímetros é bom para que ela possa ter uma espessura maior e evitar as perfurações. Sim, Mas sim. nenhum problema. Quando a gente pensa em proteção dentária, 2 milímetros é suficiente. Quando a gente pensa em proteção articular, a gente tem alguém falando aqui, ortodonto, tribunais detemos além do Não, é a episódio. próxima pergunta. Não, Tá, porque me tampou vai aqui. aparecer. Isso. Tá. Então, acho que para proteção dentária, 2 milímetros é suficiente. Para proteção articular, que a gente pensa na placa mais espessa um pouquinho, 3 milímetros para abertura de espaço articular. Tá? Ok. Mas de uma forma bem Ótimo. objetiva, a sua resposta é sim, pode ser a sua. Ótimo. Vamos lá, então as perguntas aqui vai aparecer da doutora Mariane. Existe mais algum tratamento ortodôntico que contribui para uma DTM além dos elásticos? Então, o que a gente pode fazer na orto que pode desencadear um processo de DTM? Ô, Silvia, toda mecânica bem conduzida, ela não é fator de risco, tá? O problema que você tem que ver é que muitas vezes o ortodontista entra com a mecânica, mas ele não tem a menor noção se o paciente tem algum sinal sintoma, né? Não tentou avaliar TM, se tem biomecânica, se tem dor muscular. Se o paciente não tem sinal, sintomas de DTM, você tem algumas mecânicas que podem aumentar um pouco o risco. Por exemplo, elásticos intermaxilares. Todas as vezes que você aumenta a pressão intraarticular, você aumenta o risco desse disco poder escapar um pouquinho, né? Você não vai deixar de usar o seu elástico por essa situação. Mas palpe a TM antes, verifica com meio quilo de pressão se não tem dor, se ele tem uma abertura entre 36 a 45 milímetros, se ele tem ausência de som articular, se ele não tem dor muscular, e aí você pode trabalhar tranquilo. As mecânicas de avanço mandibular são mecânicas sempre favoráveis, né? Sim. As mecânicas que levam a mandíbula para posterior são as mecânicas que a gente tem que ter mais cuidado, porque a região posterior da ATM é onde tem o tecido retrodiscal. O tecido retrodiscal é altamente vascularizado, altamente inervado. O revestimento da cabeça da mandíbula, o revestimento da fossa mandibular é fibrocartilagem. Ela é resistente, ela tem boa capacidade de adaptação. Então, se você trabalhar com forças leves, moderadas, com mecânicas suaves, me adapta bem demais. Não se preocupem tanto com esse tipo de intervenção nos pacientes saudáveis. Você só vai identificar se ele é saudável se você fizer um exame prévio, né? A Patrícia, que é sua aluna, minha amiga querida, beijo, Pati. Ela está falando dos pacientes com hipermobilidade. Quando eu identifico um paciente meu ortodôntico com hipermobilidade, ele tem um risco maior de DTM? A hipermobilidade, ela pode ser local, só TM, ela pode ser sistêmica, e a hipermobilidade ela tem um risco maior para lesões das articulações. Para TM, a abertura máxima é quando a cabeça da mandíbula alinha com o tubérculo articular. A hipermobilidade ele vai além do tubérculo. Sim. Então, isso ele pode fazer uma subluxação, ele pode deformar a banda anterior do disco, ele pode alongar os ligamentos. É um fator contribuinte para o deslocamento do disco. Então, todas as vezes que vocês, na ortodontia, indicarem, perceberem uma hipermobilidade, o melhor controle da hipermobilidade são 2, orientações e fisioterapia.
Fazendo isso, trata-se conjunto, né? Fisioterapia, mesmo que ele esteja assintomático, eu já mando para físio sem sintomatologia? É porque a hipersilvia é assintomática. Ele faz aquilo Uhum. sem dor. Então, o que tem que ter em mente é que aquela articulação está indo além do limite, porque aqueles ligamentos não contêm a abertura máxima. Então, o que, que o fisioterapeuta vai fazer? Por exemplo, se o Rafael recebe esse paciente, ele vai orientar o limite de abertura, conscientização da abertura no espelho e reforçar a musculatura Sim. oposta, os elevadores da mandíbula. Então, vocês tratam isso simples, ele volta bonitinho fazendo a dinâmica dentro dos limites normais. Ótimo, ótimo. Deixa eu voltar Tá? para minhas perguntas. A Paty é É, craque nisso. A Paty é uma figura, né? Ótima aluna. Adoro a Paty. Vou ler a pergunta para você, que eu acho que você não está vendo. Estou usando o Invisalign, por isso não utilizo minha placa. Parece que é uma paciente. Sinto que os sintomas. Peraí, que eu fiz alguma bobagem aqui, não estou conseguindo ler tudo. Sinto que os sintomas Sinto que, voltaram. Sinto que os sintomas voltaram. Aí a minha musculatura, ela tá usando o Invisalign, não tá usando a placa e os sintomas voltaram. A musculatura tá sentindo. Aí é aquilo que você falou, né? Usar os aplicativos. Bom, responde para a moça aí. Não, vai. Tá super Não, ótimo. É isso você, mesmo. você, Os dados... você. Trabalhar bruxismo de vigília, tá? Trabalhar sono. E aí tem duas coisas. Sintomas voltaram. Então, qual que era o diagnóstico prévio, né? Porque se ela tem uma DTM muscular crônica, o Ah, então risco falando aumenta um aqui que pouquinho. quem perguntou é uma aluna sua, a Cris Bucomaxilo, que E ela aí, tá Cris, usando o tudo bem? Invisalign. A pergunta é dela, tá? Tá. Mas é isso. Vamos esquecer que seja a Cris, né? Que é uma dentista aí que está na área. Veja bem, se o ortodontista no início não teve esse cuidado que a gente conversou, Silvia, de fazer o exame prévio, quer dizer, eu vou voltar nisso sempre, né? Eu brinco Aham. muito que você não pode colocar o aparelho ortodôntico com paciente com cárie, com doença periodontal, Nem ok? com E DTM. também nem com DTM, por favor, né? Verdade, ótimo isso, ótimo. Tem que pôr na cabeça É da a mesma gente. coisa, por que não, né? Dente dói, músculo dói, TM dói, me ajuda, gente. E aí, é, se é dor crônica, a dor crônica é uma doença. Ela tem que ser vista como tal e ela requer intervenção. E dor crônica, ela tem uma coisa que a gente chama que é sensibilização central, que você precisa de algumas drogas específicas. Você precisa de antidepressivos tricíclicos, algumas drogas anticonvulsivantes, como lírica, que é a pregabalina, às vezes um antidepressivo dual. Então, é mais complexo. Esse paciente, é muito comum ele ter comorbidade de distúrbio do sono. Então, ele tem que ter um cuidado a mais. Talvez o tratamento em conjunto. E o que eu quero dizer é que é um problema mais central, não tão periférico para se resolver só com placa. É. Então, talvez o retorno da outra placa não seja o essencial. Agora, se é E uma dor talvez aguda, a Cris tem que ir para fisioterapia, por exemplo, né? Pode ser. também em conjunto com o tratamento ortodôntico. Então, eu não estou contraindicando o Invisalign para esses pacientes, mas esses pacientes precisam ser vistos de uma forma diferente, com mais cuidado, com mais critério e trabalhar com o ortodontista. Bom, quanto tempo é o seu tratamento estimado? Ah, 1 ano e meio. Então, peraí. Então, nesse 1 ano e meio, nós vamos fazer isso, isso e isso. Como é que está o seu estado de dor hoje? Está controlado? Como é que está o sono? Está bem. Bruxismo de vigília? Está bem. Então, nós vamos reforçar o aplicativo, nós vamos trabalhar a higiene do sono, nós vamos estar usando um bom fármaco de modulação central, tem um programa de fisioterapia combinado, vai para o seu tratamento ortodôntico com o Invisalign, depois você usa uma contenção de 2 milímetros para te dar uma estabilidade também melhor na musculatura e na articulação e ficar feliz da vida, com os dentes bonitinhos aí, Assintomático. E o sorriso assintomático, bonito. né? A Renata, minha amiga, está pedindo indicação de um fisioterapeuta em São Paulo. Depois você passa aí para mim que eu passo para ela, ok? Passo, vou pensar nisso aqui, de imediato eu não tenho. A Rita, que é uma amiga também lá de São Paulo, está perguntando em casos de degeneração, de células degenerativas na articulação. Imagino de reabsorção condilar. Qual seria a conduta? É uma aula de 8 horas.
É a aula da doutora Silvia É a Reis. aula da É doutora uma Silvia. pessoa para trabalhar sobre isso. É a aula que a Silvia oficialmente dá no nosso curso. Então, Silvia, é com você. Não, Ritinha, aí nesse caso tem que avaliar o tipo da degeneração, né, que o paciente tem, o tipo de reabsorção condilar. Nós temos reabsorção condilar primária, secundária, e se esse paciente é sintomático e está num processo agudo, tem uma série de tratamentos que ele pode fazer que começa tem medicamentos, a própria viscosuplementação, que o Eduardo já falou para a gente, a fisioterapia, e se é um processo progressivo grave, algumas vezes esse paciente vai ter que ser submetido à cirurgia ortognática. Então, depende da gravidade do problema para avaliar o tipo de intervenção que vai precisar ser feita. Completa aí, porque eu tentei só fazer um Excelente. resumíssimo. É excelente. E resgatar a biomecânica. Ó, o Sérgio entrou É. aí, ó. Beijo para você. Você não estava aí, não. A gente estava de olho, né, Silvia? Não, ele estava na outra. Assim. Ele fez até uma pergunta. Quais Ah, é? cuidados devemos observar para pacientes com apneia e DTM? O paciente, quais cuidados tem que observar? Imagino que para o tratamento ortodôntico, paciente que tem apneia e DTM. Tá. É um pouco daquilo que a gente conversou, né? Mas Acho que vamos ele não lá. estava na outra, hein? Ah, Sérgio, te descobri. Você não Percebi, estava na percebi. outra. Você quer falar ou já Não, falamos? pode falar, pode falar. Então, veja bem. é, a odontologia do sono, né, hoje, e a medicina do sono, elas vieram modificar muito as outras especialidades, diretamente a nossa, né, tanto a ortodontia quanto a Quanto a DTM do DTM. orofacial. E A gente tem uma regrinha. acrescentaram muito, né, Eduardo? Eu acho que trouxe muito. A gente maltratava esses pacientes no sentido que a gente não identificava o principal problema que eles têm, que é a questão da apneia, né? O mais é, arriscado para a vida deles. a gente não tinha um olhar por aí, né? Aham. Eu vim acrescentar muito, a doutora Thaís Crossara, quem é responsável pelo sono hoje do nosso grupo, né? Ela tem um mestrado lá na Unifesp, participa Uhum. intensamente de lá. A gente tem feito muito estudo sobre isso. Então, a gente tem visto isso muito de perto, tem aprendido muito com eles. O que acontece? A apneia, ela é uma doença importante, né? Ela leva, eu vi você conversando com a Grazi outro dia aí na live de vocês, que pode ser uma causa aí de óbito, né? E o Uhum. diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Na DTM, a gente tem uma regra que dor não combina com sono. O paciente que tem dor, ele tem a vigília aumentada, ele tem superficialização do sono, ele não vai no sono reparador e isso há uma regra. Temos que melhorar o sono para melhorar a dor. Quando você tem uma fragmentação do sono por uma doença comórbida, no caso a apneia, nós identificamos então que essa apneia é o que fragmenta o sono do indivíduo. Então, o paciente passa a ter que tratar essa apneia. Então, dentro da identificação da apneia, e aí as várias possibilidades no diagnóstico, se é uma apneia leve, moderada ou se ela é severa, se ela tem uma Ou indicação central, né? ou central, e se ela tem aí uma indicação para aparelho intraoral ou CPAP ou cirúrgico, Ou esse cirurgia. paciente ele vai ter que ir para lá. E acho que Uhum. quanto mais definido isso, melhor. Agora eu É. vou te dar uma leitura pessoal, né? Eu acho que uma coisa é você condenar um paciente de 70, 75 anos a um uso contínuo do CPAP. Outra coisa é você pegar um paciente jovem ou um paciente de meia idade e condená-lo ao resto da vida com o CPAP. Da mesma forma, como diz o Brito, né? O Brito não considera aparelho intraoral como tratamento de apneia. Por resto da vida também de aparelho É intraoral, com os efeitos duro. de movimentação É. dentária, é complicado. Então, acho que cai na mão de vocês, da ortodontia, junto com o pessoal da cirurgia, aí uma avaliação de uma indicação, levando em consideração via aérea, padrão facial, o que é possível fazer para um tratamento ortocirúrgico. E os resultados são excelentes, né? Então, o paciente que tem DTM, que tem apneia, ele tem que
diagnosticar e tratar as duas coisas. E aí o Uhum. tratamento ele é concomitante e normalmente a gente vai precisar de vocês. Então a A equipe Cibele aí. multidisciplinar aí A é Cibele está perguntando quem é Cibele. o Brito. Oi, Cibele, tudo bem? Ó, graças a Deus a nossa equipe também presenteado com Thaís, a Cibele, o Lavini. Assim, caiu como luva. Um beijo, O tá? Brito é o Antônio Brito, tá, Cibele? O cirurgião aqui de BH, fera também. Graças Excelente. a Deus eu tenho esses dois, o Janus e o Brito trabalhando comigo. Ô, gente. Ó, vou te dar uma sugestão para você fazer uma live Ah, com, com a Thaís, com a Cibele, sobre vamos sono e fazer, ortodontia. Vai ser legal. vamos fazer. Vocês já Ah, fizeram eu, uma pontinha aí com a Grazi, mas vocês podem fazer uma bem específica. eu fotografei as perguntas, agora eu queria conseguir ler, porque ela sobrepõe aqui, eu não consegui ler. Se alguém tiver aí, tiver feito perguntas na outra live, podia repetir para mim, porque. Ah, aqui, professores, existe um trabalho de mestrado do Anderson Capistrano que desmistifica, aí eu também não sei o que ele falou. Solicitar tomografia e ou ressonância da TM em pacientes com sintomatologia seria correto como protocolo? Deve ser para ortodontista. Silvia, eu gosto muito de usar um velho chavão. O diagnóstico por imagem, ele se torna indispensável quando ele muda o diagnóstico, quando ele muda o tratamento, né? Ele é um exame complementar. Então, acho que de acordo com a dúvida do avaliador, ele se torna dispensável ou indispensável. Vou dar dois Aham. exemplos. Se eu busco numa avaliação inicial doença articular degenerativa, a imagem para mim ela é indispensável. Se eu tenho um paciente com estalido da TM assintomático, eu tenho uma tomografia, eu não vou pedir uma ressonância para ver forma e posição do disco, porque eu não vou trabalhar a posição do disco. Então, eu não vou pedir uma ressonância para poder verificar a morfologia do disco. Posso até pedir uma ressonância para ver a alteração estrutural e para ver a posição e a forma do disco. Abrindo mão, por exemplo, da tomo, que seria o padrão ouro para alteração óssea estrutural, De forma. principalmente de forma. Ok? Então, eu Ok. acho que para o tratamento ortodôntico inicial, pelo menos uma tomo, da mesma forma e o cuidado que vocês olham para periodonto, eu acho que seria uma boa eleição. Claro que teria as indicações e restrições. A Márcia está perguntando qual o principal, né? Óbvio que eu acho que você deve ter um arsenal disso, mas quais são os principais anti-inflamatórios e, anti-inflamatório e relaxante muscular da sua eleição? Ok. Então, vou te dizer de uso pessoal, né? Ela perguntou da minha É, eleição de uso pessoal. É assim, vamos considerar, então, as artralgias leves ou moderadas, tá? Ou seja, a dor na TM, onde você identificou que ela é leve ou moderada. Para vocês, na ortodontia, eu gosto de um anti-inflamatório que ele tem bom efeito analgésico e bom efeito anti-inflamatório. E aí a gente tem, não seletivos da COX-2, o Tenoxicam, que é também o Tilatil. Você pode fazer uma dose, ele é 20 miligramas, de 20 a 40 miligramas dia, ou seja, 12 horas, e pode utilizar para as artralgias leves em torno de 10 dias, para as moderadas ou severas 10, 15 dias, tá? Tomando cuidado de avaliar se o paciente não tem nenhum desconforto gástrico. Outro anti-inflamatório bom é o naproxeno de 500 miligramas. Pode ser feito da mesma forma, de 12 em 12 horas. E um outro que eu gosto muito também é o cetoprofeno, que é o Profenid. Então, ele pode ser feito o retarde, você usa normalmente um ao dia, ou você pode usar o 100 miligramas, que pode ser até 300 miligramas dia, ou seja, ele pode ser de 8 a 8 horas. A forma 12 em 12 é mais confortável, né? Menos uhum. tomadas ao longo do dia. Então, acho que esses três anti-inflamatórios, eles são muito bem
tolerados e são muito efetivos. Para os pacientes de uma artralgia severa, eventualmente a gente usa os corticosteroides. Então, o corticoide do tipo via oral, né? A gente tem aí o Meticortem de 20 miligramas. Você pode fazer 20 miligramas a 40 miligramas dia e corticoide normalmente numa tomada única pela manhã. 5, 7 dias, normalmente tem um bom efeito potente anti-inflamatório para as artralgias. Tá? Então, aí deixei... E o relaxante muscular seria o Miozan noturno? Vamos lá. Considerando os pacientes adultos, né? O Miozan ele tem algumas características que ele se torna de primeira escolha. A ciclobenzaprina, que é o Miozan, aqui no Brasil a gente tem ele de 5 e 10 miligramas, lá em Portugal ele só tem a forma 10 miligramas. Ele tem algumas características. Estruturalmente, Silvia, eles são muito parecidos com os antidepressivos tricíclicos. Uhum. E os tricíclicos são de primeira linha para tratar dor crônica. E eles têm uma característica de devolver um padrão de sono reparador, que é o sono N3. Mas tem que ter cuidado para o paciente não ter apneia, porque senão pode agravar a apneia desse paciente. Nossa, normalmente isso a gente se faz uma dose baixa. Então, para quem, por exemplo, tem um sono considerado normal, meio comprimido de 5 miligramas, 2 horas antes de dormir. Porque a ciclobenzaprina não é aquela medicação que você toma e tem sono. Mas se você toma na hora de deitar, você vai ter um sono residual de manhã. Parece e o sono é uma delícia, né? Gostoso, bom demais. E para quem tem um sono ruim, descartando a apneia, pode ser 5 miligramas. 10 miligramas, na maioria dos indivíduos, dá muita sonolência, tá? Então, ter cuidado na prescrição de 10 miligramas. Mas lá em Portugal tem que dar meio comprimido, então, só. Meio comprimido, porque não tem a forma de 5 miligramas. Então, normalmente, a medicação de eleição, por ser um bom relaxante muscular, melhora muito os pacientes de dor crônica e melhora muito a qualidade de sono. E melhorando a qualidade de sono no bruxismo primário, tende a melhorar e a diminuí-lo, tá? Olha para você ver, tem uma perguntinha, porque agrava a apneia, porque aumenta o risco do relaxamento muscular e aí questão de diminuir a via aérea, né? Sim, relaxa, né? Os pacientes de apneia podem piorar, porque você pode aumentar o bruxismo secundário. Uhum. Aqui o Instituto Nassif colocou, que eu não estava conseguindo ler tudo, que o trabalho do Capistrano, que é o Anderson, amigo de Recife, não encontrou associação entre portadores de apneia e os pacientes dólico-faciais. É porque é multifatorial, né? Tem vários fatores que podem estar relacionados com a causa da apneia. Gente, alguém tem alguma pergunta? Lembrando que o Miozan tem contraindicações sistêmicas também, a Adriana Bicalho colocou. Isso, glaucoma de canto de olho, você tem que ter cuidado com hipotensão ortostática, né? Vai levar um pouquinho de boca seca, então tem algumas questões disso, mas doses pequenas normalmente são muito bem toleradas. Eduardo, já estamos chegando em 1h40 de live. Então, tá bom, né? A nossa conversa. Aqui tá faltando a cervejinha, o vinho, né? Que a gente costuma tomar enquanto conversa. Eu podia chamar todo mundo. Gente, se não tiver mais alguma pergunta, eu vou te agradecer, Eduardo. Adorei conversar com você. Como eu comecei essa conversa, para mim é um prazer sempre estar com você, com a Grazi, receber vocês na minha casa. Tô doida para acontecer isso de novo. Você sabe que eu adoro beijar, adoro abraçar, adoro receber. Verdade. E tô morrendo de saudade disso. Tô morrendo de saudade de receber vocês. Nós também. E, estamos aí a todo vapor para Portugal. Estamos querendo já levá-la novamente. Vamos lá tomar vinho em Portugal, então. Isso com aí. Os amigos de Portugal. Andar de bicicleta com o Breno, fazer algumas coisas. Andar de bicicleta boas. em Portugal, isso aí. E a gente vai também agora oficializar a sua ida lá no curso, se Deus quiser, agora em junho, tá?
Vamos sim. As pessoas perguntaram do seu curso de DTM, o curso é só aqui em BH, não é? Passa aí para o pessoal. A gente tem um curso nosso DTM aqui em BH, ele acontece lá no Hospital Mater Dei, e a gente tem o curso lá em Portugal, né? E aqui no Brasil já tem muitos anos, mais de 20 anos. Portugal, nós estamos lá agora na nossa 8ª edição. Aqui no Brasil tem uma turma nova que vai começar agora em agosto. É um curso de especialização e de aperfeiçoamento. E a gente está com uma turma de imersão lá em São Paulo, junto com a doutora Maristela Lobo, lá na clínica dela, junto com o marido, que é o Roger. Então a gente vai fazer lá uma imersão de 2 módulos, né? Mas a casa-chefe é aqui. E também agora. Aqui o Rafael colocou neoncursos.com.br, é onde o curso aqui em BH, não é isso? É isso aí, tá? Apareceu agora, né, Rafa? Não, ele está desde o meio da